Luciano Santos é o novo contratado do Sport. O jovem de 21 anos é uma das promessas do futebol brasileiro e espera na equipe leonina alavancar sua carreira. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista de desempenho aqui do canal Jogo Direto, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o Luciano Santos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. O Luciano Santos é um meio-campista de 21 anos, 1,86 m, que atua como volante, tendo como ponto forte as coberturas defensivas. Um jogador muito atento ali para dar apoio aos laterais, aos zagueiros e até mesmo os pontas. É um jogador destro que, como a gente pode ver ali no mapa, além da função de primeiro volante, pode atuar um pouco mais avançado como segundo homem de meio campo e em determinados contextos, determinados momentos da partida, pode até fazer a função de zagueiro, como já fez na equipe do Atlético, E aí afundando entre os dois zagueiros para que a equipe tivesse uma linha de 5 ali para tirar amplitude e também, diante da sua boa estatura, ganhar os duelos aéreos. O que é que a gente pode perceber das valências do Luciano Santos? Finalização não é tão boa, apesar de nas categorias de base fazer alguns gols de fora da grande área. Drible não é seu ponto mais assim perceptível. Passe razoavelmente bem, tem um bom passe, um bom domínio, uma boa visão de jogo. Velocidade, tem uma boa velocidade, mas não é um jogador tão ágil, tão móvel, É um jogador que tem uma certa dificuldade de troca de direção. Defensivamente é razoavelmente bem e tem por característica uma boa força, Um jogador de boa imposição. Outros detalhes que a gente vai perceber do Luciano Santos, agora os dados estatísticos olhando as partidas que ele realizou até aqui na temporada 2024. É um jogador com amostragem muito pequena, Então isso traz uma necessidade de olhar um pouco mais atento, Porque é um atleta ainda em desenvolvimento. Na equipe do Atlético foram 7 jogos com média de 49 minutos, 78% de passes certos, 38% do lançamento, e aí um detalhe muito bom, a bola longa dele é um ponto muito interessante e que o Mariano Susso gosta de um jogador que busque fazer essas bolas longas, principalmente por os pontas, 1,6 interceptações, 45% dos duelos no chão ele consegue vencer, 82% dos duelos aéreos ele consegue vencer, Dado importantíssimo, 1,86 m de boa imposição, um volante interessantíssimo nesses atributos. Bolas recuperadas, uma média de 4 bolas recuperadas por partida. No campo, a gente vê ali seu mapa de calor, seu mapa de ações, de movimentações. Naturalmente, o jogador que ocupa as duas metades do campo, dando suporte tanto defensivo também ofensivo. Em termos de construção ofensiva, a gente vai perceber que o Luciano é um jogador muito ativo, Um atleta que gosta de ocupar o entrelinha, principalmente aí nessa fase de construção, quando o time está ocupando um pouco mais o campo de ataque, ocupar o espaço nas costas dos atacantes adversários. É um atleta que tem inteligência para sempre se movimentar no espaço vazio, procurar os intervalos entre os atletas adversários para poder receber essa bola e aí, já através do domínio, buscar um passe mais vertical. Em outros momentos a gente vai perceber que vai procurar trabalhar por fora do bloco, O que é isso, Jonathan? Trabalhar longe um pouco da pressão, O bloco do Cruzeiro está ali mais fechadinho, ele vem por fora para poder ter um pouco mais de liberdade, enxergando o jogo de frente. Além disso, a gente vai perceber que é um jogador que também trabalha de costas, E através da sua boa estatura, do seu porte físico, consegue proteger bem a bola. E aí tentar um passe para trás para alguém que está enxergando o jogo de frente. Mas o detalhe que a gente vai perceber que nesse jogo de costas ele precisa ser um pouco mais criativo, Ele explorar um pouco mais o seu entorno, o espaço das suas próprias costas. Como a gente vai perceber aqui, nesse detalhe desse lance. É algo que ele precisa utilizar melhor, fazer o movimento de engano, utilizar o espaço às suas costas, fazer que vai para a direita, para frente, em direção à baliza adversária e enganar o marcador, fazer esse contramovimento e aí ganhar o espaço às próprias costas e aí dessa forma conseguir ter mais liberdade. Mas isso ele precisa utilizar o quê? Mais para frente, utilizando a barra adversária, não só para trás, não só buscando um passe para trás que retarda toda a jogada. E no Bragantino do Maurício Barbieri, ele tinha muito mais estímulos e fazia isso com muito mais frequência, como a gente pode perceber, É um jogador que consegue fazer isso muito melhor dessa forma. Outro detalhe que a gente vai perceber aqui, além disso, é
a busca por uns passes verticais direcionado aos pontas, né? Ele busca sempre essas janelas, buscando esse passe vertical direcionado ao ponta para que o ponta fique numa situação de vantagem, de 1 contra 1. Ele identifica isso muito bem. O gol do Bragantino, por exemplo, contra o Palmeiras, acontece dessa forma. O passe dele foi determinante para deixar o ponta no 1 contra 1, depois acontece a finalização, o rebote e o gol da equipe da equipe do Red Bull Bragantino. Se você está gostando dessa análise, não esquece, deixe seu like, se inscreve no canal, que é muito importante para que a gente possa ampliar o nosso alcance dentro do YouTube. De novo, recebendo de costas, trabalhando com seus companheiros, passe para trás e aí vai enxergar esse jogo de frente. E aí de frente ele tem uma boa bola longa, né? Um ponto importante que o Mariano Sosso tem utilizado bastante na equipe do Sport nesse início de Série B, principalmente nesse jogo contra a equipe do Vila Nova, né? Então é um detalhe que o Luciano Santos vai aportar, né? Buscar acelerar um pouco mais, pular algumas casinhas, pular algumas sequências de jogadores para tentar encontrar o ponta numa situação de vantagem. O que a gente vai perceber aqui agora do Luciano Santos é que ele é um jogador que pode também trabalhar por trás da linha da bola, né? Porque ele vai ser importante para manutenção da posse, né? Não é só um jogador que vai buscar o passe vertical, acelerar a jogada, mas sendo importante para a manutenção e aí a equipe tirar essa bola da zona de pressão, trocar de corredor e até mesmo, em alguns momentos, acelerar, né? De novo buscando esse passe aqui na ponta esquerda, numa situação de vantagem agora para o lateral. Em posição, como eu bem disse lá, que ele ganha praticamente ali 80% dos duelos aéreos. Ele ganha mesmo, né? Um jogador de boa impulsão, de briga bastante, então tem um espírito muito interessante para a Série B nesse caso, né? Mas claro, a gente tem que ressaltar que a amostragem ainda é muito pequena, mesmo eu assistindo jogos de Série A da equipe do Bragantino, onde ele atuou. Outro detalhe que a gente vai perceber são as transições defensivas, né? A equipe do Atlético perdeu a bola e aí ele já está encaixando, né? Já está ali próximo ao setor da bola para encaixar na marcação. É um jogador que tem uma boa mudança de comportamento para subir pressão. Ele tem essa agressividade, é interessante esse aspecto também para pressionar, né? Para atacar marcando. Então é um detalhe que é interessante também para o modelo de jogo da equipe do Sport do Mariano Sosso. E além disso, em alguns momentos tem uma boa recomposição, né? A gente vê que ele exige muito fisicamente dele, ele se dedica bastante, tenta correr para trás e até em alguns momentos consegue, né? Não é um volante de tanta velocidade, mas é um jogador que em muitos momentos consegue atender esse quesito de fazer uma boa recomposição, de acompanhar o atleta veloz, por exemplo aqui o lateral direito. Então é um jogador que consegue atender as expectativas. Em bloco baixo, a organização defensiva, os encaixes dele são muito interessantes, né? Ele consegue encaixar bem, é um carrapatinho, né? Um cara que consegue fazer muito bem esses encaixes, seja em bloco baixo, seja em bloco médio, e é algo interessante para você manter a marcação encaixada. Veja como ele sempre buscando, né? Principalmente no Bragantino, né? O Bragantino do Maurício Barbieri tinha estímulos muito parecidos com o que o Mariano Sosso preconiza na equipe do Sport. Então é um jogador que vai fazer esse encaixe, criar situações de superioridade numérica, dificultar a construção ofensiva do adversário e sendo agressivo. Abordagem agressiva no setor da bola, mudando até trocando de direção em alguns momentos, como a gente vê aí, conseguindo até fazer isso sem tanta perda. Então é um atleta que nesse aspecto também tem agregado. Cobertura defensiva, como eu disse, é um jogador que sempre está dando suporte ao lateral, sempre muito próximo ali da jogada para tentar no mínimo garantir a igualdade numérica, e nesse aspecto ele consegue bem. Tem uma boa leitura, por exemplo, para fazer as coberturas, lateral saiu e aí vai atacar, vai assumir a linha defensiva para manter a linha sustentada e dificultar a progressão. O ponta não recompôs, caso do Romarinho em alguns momentos, ele vem também dar esse suporte ao lateral para que a equipe não fique desguarnecida. Então um atleta inteligente taticamente, apesar dos seus 21 anos, é um atleta que consegue fazer isso. Mas precisa ter um pouco mais de calma, vamos dizer assim, né? Em alguns momentos ele vai muito ávido para cima da bola para tentar combater, para tentar ser agressivo e tentar roubar a bola, e aí acaba sendo batido facilmente e a equipe consegue desenvolver bem a jogada. Mais uma vez a gente vai perceber, ó, faltou um pouquinho de leitura, aqui ó, conduziu, ficava ali parado, não foi para cima, permitiu que o adversário encontrasse um passe entre linha. E além disso, como eu trouxe lá naquele mapinha, pode fazer a função de zagueiro também, né? Em determinado contexto, volante, zagueiro, jogador híbrido, né? Fazer aquela função ali de líbero, vamos dizer assim.
afundando em alguns determinados momentos ali para que a equipe possa manter uma linha de 5 sustentada para tentar tirar a amplitude da equipe adversária. E dessa forma ainda vai ter uma boa estatura dentro da grande área para que se os cruzamentos acontecessem, ele conseguisse fazer os cortes. Então é um jogador que também aporta qualidade nesse tipo de jogada. E aí, torcedor do esporte, gostou desse vídeo? Não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 7 mil inscritos, que tá bem pertinho. Então, já deixa o seu like, se inscreve, compartilha para todo mundo, para que a gente possa, até o final de abril, atingir a marca de 7 mil inscritos.